Olá, um bom dia para você. 39 medidas provisórias tramitam aqui no Congresso Nacional, ou melhor, tramitaram aqui no Congresso Nacional no primeiro semestre, sendo 21 editadas pelo ex-presidente Michel Temer e 18 pelo presidente Jair Bolsonaro. Apenas 11 foram aprovadas por deputados e senadores e viraram lei. As medidas provisórias são normas com força de lei editadas pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Apesar de produzir efeitos jurídicos imediatos, elas precisam da posterior aprovação do Legislativo para se converterem definitivamente em lei. No primeiro semestre de 2019, 39 medidas provisórias tramitaram no Congresso. Alguns parlamentares acham que deveria haver um limite de MPs editadas pelo presidente. A proposta de emenda constitucional que apresentamos faz uma limitação do número de medidas provisórias que o Executivo tem que editar por ano. E, além disso, estabelece o prazo mínimo de suas tramitações na Câmara e no Senado. Eu defendo que a medida provisória, ao ser apresentada, ela tem que ter a sua urgência e a sua relevância. E num país tão dinâmico, um mundo tão dinâmico, não dá para você dizer se é 5, se é 10 ou se é 15. O importante é fazer com que elas sejam analisadas o mais rápido possível sobre temas específicos. Esse cientista político explica que a medida provisória foi criada em 1988, inspirada na Constituição italiana, que é parlamentarista. Havia uma tendência de se instalar o parlamentarismo no Brasil, e a medida provisória seria uma maneira de dar mais poderes ao presidente. Com sua habilidade política, o presidente José Sarney conseguiu manter o presidencialismo, mas como o trabalho dos constituintes já estava feito, ficou também mantida a possibilidade de uso da MP. Paulo Kramer faz uma análise do uso desse instrumento no Brasil. É uma tentação na mão de qualquer presidente. Quer dizer, qual é a tentação? A tentação de contornar os longos trâmites exigidos pelo processo legislativo, vamos dizer assim, normal, para aprovação de projetos de lei, né? Recorrer à medida provisória. Então, muitas vezes, coisas que poderiam tranquilamente passar por projeto de lei, porque não tinha, afinal, tanta urgência assim, né? Então, esses critérios, às vezes, não são obedecidos. Das 39 MPs, 17 perderam a validade. No mês de junho, 2 MPs foram votadas às pressas pelos senadores porque chegaram ao Senado apenas um dia antes de perderem a validade. A situação gerou revolta nos parlamentares, o que ocasionou a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que assegurou ao Senado pelo menos 30 dias de prazo para analisar as MPs editadas pelo Poder Executivo. A gente muitas vezes tinha que carimbar apenas, né? E aqui não é O Senado não é casa carimbadora, né? Não, aqui é uma casa revisora. Então nós temos que analisar, modificar se for necessário, melhorar o texto. A Câmara terá 40 dias, a comissão especial mais ou menos igual, e sobrarão 30 dias para o Senado discutir e aprovar ou retificar. Das 39 medidas provisórias que tramitaram no primeiro semestre, 21 foram editadas pelo ex-presidente Temer e 18 pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Das editadas por Temer, 8 foram aprovadas, 11 perderam a eficácia por decurso do prazo de vigência, uma foi rejeitada e outra revogada porque foi substituída por outra MP. Entre as 18 do Bolsonaro, 3 delas foram aprovadas e se transformaram em lei, 6 perderam a validade e 9 continuam tramitando. Das 9 medidas provisórias que tramitam no Congresso, 8 ainda estão sendo discutidas nas comissões mistas. Depois de aprovadas, passam pela análise do plenário da Câmara dos Deputados e do Senado. Somente uma já está pronta para ser votada no plenário da Câmara, a MP 881 de 2019, que estabelece garantias para o livre mercado, prevê imunidade burocrática para startups e extingue o Fundo Soberano do Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez uma visita de cortesia na última sexta-feira ao ministro Vital do Rego do Tribunal de Contas da União. Eles conversaram sobre a transposição dos servidores dos ex-territórios do Amapá, Roraima e Rondônia, que tiveram os processos suspensos pelo tribunal. A visita foi no Tribunal de Contas da União em Brasília. Davi Alcolumbre destacou a importância da relação entre o parlamento e o tribunal para o fortalecimento da democracia. Fiz questão de vir aqui visitar, na volta do recesso, o ministro Vital, que o país passa por uma profunda renovação e transformação na legislação nacional.
Votamos matérias importantes do primeiro semestre, o Tribunal de Contas tem acompanhado, tem colaborado com o Parlamento brasileiro, colaborado com o Brasil, a gente sabe do papel importante do Tribunal e a gente quer estar junto para ajudar a construir esse país que todos queremos, um país com menos desigualdade social, um país com mais emprego, e só as instituições fortes, reconhecidas pela população brasileira, podem cumprir esse papel. O TCU é um órgão constitucionalmente voltado de apoio ao Legislativo. O presidente do Senado falou da transposição dos servidores dos ex-territórios. Os processos estão suspensos por medida cautelar do TCU desde 24 de janeiro deste ano. O tribunal acatou o questionamento do Ministério Público de que as mudanças da Emenda Constitucional 98 de 2017 ampliaram muito a possibilidade de quem poderia ser beneficiado. Davi Alcolumbre defendeu a emenda constitucional e pediu celeridade na análise do tema pelo TCU. O ministro Vital assumiu um compromisso conosco, com os estados que estão aguardando essa decisão, de pautar esse processo nos próximos 15 dias. Nós vamos colocar em pauta, e essa mensagem que o senhor leva para os estados do Amapá, de Roraima, de Rondônia, não é apenas na atenção ao presidente do Congresso, não é apenas em atenção ao presidente do Senado, mas em atenção a todas as pessoas que estão esperando ansiosamente por uma decisão do tribunal, que eu espero que seja a mais justa possível. A Comissão de Direitos Humanos se reuniu para debater previdência e trabalho com foco nos povos indígenas. A questão territorial dos povos e a marcha das mulheres indígenas também foi tema da discussão. Lideranças indígenas femininas de todo o país estiveram no Senado Federal para discutir a situação da população e os impactos da reforma da Previdência. As representantes demonstraram preocupação com as mudanças. Os povos indígenas estão sendo os mais atacados, porque eles já chamam a gente de preguiçoso, que a gente não trabalha. E aí, o nosso trabalho é na terra, é com a terra. Nós somos agricultores, dependemos do território para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. E aí, quando vem uma reforma que ataca totalmente os direitos originários, os direitos da população que realmente paga, porque quem é para pagar não paga, que a gente sabe quem são, E realmente quem paga é que sofre os impactos, E como ficarão essas pessoas? A gente sabe que os nossos velhos, os nossos anciões, dentro das terras indígenas, dependem disso. Muitas vezes a aposentadoria não é só para a mulher ou para o homem que está aposentado, ou para uma pessoa que foi colocada chamada de inválida, Enfim, mas é uma renda que sustenta 10, 15 pessoas numa casa. Uma casa minúscula. E isso é terrível. E vinha essa cobrança agora, a obrigatoriedade de pagar GPS, a obrigatoriedade de pagar a contribuição, e isso é uma ofensa ao esforço dessas pessoas. Aumentar a idade de aposentadoria, isso é uma ofensa ao esforço dessas pessoas, a índole, a dignidade dessas pessoas. Porque, compulsoriamente, teria que se aposentar aos 70 ou mais. As pessoas estão sendo escravizadas. É uma previdência que escraviza. Outro debate abordado foi a questão da demarcação de terras indígenas. Nós estamos num momento de muita preocupação, quando a gente vê a negociação dos nossos territórios, enquanto o Estado brasileiro tem o dever de cumprir, tem o dever de demarcar territórios indígenas, nós vemos essa agenda avançar na contramão. O que seria o povo indígena sem o território? E as pessoas ficam nos perguntando o tempo inteiro, insistindo com essa pergunta, se nós não estamos com medo de morrer em tempos que tem acentuado a violência nos territórios indígenas, mas também para as lideranças que estão em trânsito. E nós, mulheres indígenas, temos dito que nós temos medo mesmo de permanecer vivas sem poder dizer quem a gente é. As representantes das lideranças também falaram sobre a Marcha das Mulheres Indígenas, que começou na última sexta-feira e vai até o próximo dia 13. O número de entre 1.500 a 2.000 mulheres de todo o Brasil, para a gente também estar aqui, não só dando visibilidade que a gente está em luta, mas também fortalecendo esse empoderamento das mulheres e
e buscando esse espaço de participação, né, em todas as instâncias. O presidente da comissão, Paulo Paim, falou sobre a publicação do Ministério da Justiça que autoriza o uso da Força Nacional durante as manifestações. O Ministério da Justiça publicou a portaria 686, que permite o uso da Força Nacional da Segurança Pública na esplanada dos ministérios no dia 7, 12 e 13. Vale destacar que no dia 13 haverá em Brasília Marcha das Mulheres Indígenas, Marcha das Margaridas, ato em defesa da educação, manifestação dos trabalhadores em defesa da Previdência. Eu, em nome da Comissão de Direitos Humanos, me dou o direito de dizer: não precisa força de segurança nenhuma. De nossa parte, não haverá violência. Vida longa à Marcha das Mulheres Indígenas. O Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, tem validade até o próximo ano. Mas há um esforço aqui no Congresso para torná-lo permanente e com mais recursos da União. Todas as escolas públicas do país recebem recursos do Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Vem do Fundeb 80% dos recursos que os governos estaduais e municipais usam para custear as escolas. E pelo menos 60% do orçamento do fundo tem que ser usados para pagamento dos salários de profissionais da educação, como professores. O restante vai para as despesas gerais, inclusive construção de escolas. Mas o Fundeb foi criado para ser um fundo provisório e deve acabar em dezembro do ano que vem. Como ele se transformou na principal fonte de financiamento do ensino básico do país, já é praticamente uma unanimidade entre governadores, parlamentares e especialistas que o fundo se torne permanente. Uma vez que o Fundeb é o principal instrumento de financiamento da educação básica, sem sombra de dúvida, tornar o Fundeb permanente significa um avanço, né, na perspectiva que nós temos para os parâmetros de financiamento da educação básica pública no Brasil. Só aqui no Congresso, 3 propostas de emenda à Constituição estão tramitando para que o Fundeb continue em vigor. Em 2021, a gente tem que ter já o novo Fundeb funcionando permanente, não mais transitório, mas principalmente com mais recursos. Procurar unir toda a sociedade e também o governo para termos mais recursos, particularmente do governo federal, para aplicar no Fundeb. Por enquanto, são 150 bilhões de estados e municípios, dinheiro dos estados e municípios, e 15 bilhões do governo federal para a educação básica. E de onde vem o dinheiro do Fundeb? Vem de impostos e de transferências obrigatórias de recursos aos estados, Distrito Federal e municípios. O dinheiro é distribuído de acordo com o número de alunos nas redes municipal e estadual. A União repassa mais 10% desse total para ajudar os estados que não conseguirem investir o mínimo de R$ 3.000 por ano por aluno. Mas os especialistas concordam que o modelo do Fundeb precisa de algumas mudanças. Hoje, a complementação da União ao fundo, né, ela promove a equalização das oportunidades educacionais, considerando a realidade dos estados. Então, é feito o cálculo das receitas que os 27 fundos possuem, os 27 fundos contábeis estaduais, e a União ela passa a equalizar considerando a realidade dos fundos estaduais. Um salto no aprimoramento passaria o olhar para a realidade dos municípios. Então, se nós conseguirmos enxergar também o que cada município possui para investimento em educação básica pública, é possível fazer uma distribuição mais equitativa das receitas da complementação da União e fomentar a criação, então, de mecanismos que equalizem também a oferta, as oportunidades educacionais no âmbito dos municípios. Quando a gente tem um município, por exemplo, que tem uma baixa capacidade arrecadatória, a criança, o adolescente, o jovem que está naquele município pode ficar sem educação porque o município não tem poder de arrecadação. E a Constituição vai dizer que a educação é direito de todos e é dever do Estado brasileiro. Num ponto, todos concordam. Acham que a União deve investir mais. A necessidade da União aumentar os repasses para o Fundeb está em todas as propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso, 2 no Senado e 1 na Câmara. Nós, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, defendemos a proposta do Senado. Porque a proposta do Senado, a complementação da União de 40%, é o mínimo necessário para que a gente tenha uma educação aí com um melhor custo,
vinculando o custo à questão da qualidade. E o que está vinculado a essa qualidade? Por exemplo, nós temos uma infraestrutura das escolas no Brasil que não atende uma educação de qualidade. Essa infraestrutura diz o quê? Que as escolas não têm laboratórios, não têm bibliotecas, não têm quadra poliesportiva cobertas, não têm os professores com formação inicial e continuada adequada. Tem aí uma dificuldade muito grande em relação a equiparar o salário dos professores aos demais profissionais com a mesma formação. Se o governo federal, em 10 anos, que é a proposta, conseguir aumentar, e a gente sugere fontes de recursos de 15 para 60 bilhões, a sociedade toda tem um consenso, né, governadores, prefeitos, secretários, de que a gente muda a cara do Brasil. Começou a tramitar na última semana no Senado uma proposta de emenda à Constituição para vedar o nepotismo no serviço público. Pelo menos metade dos 81 senadores já assinou a PEC. A proposta proíbe que integrantes do poder público nomeiem cônjuge ou parente até 3º grau para cargo em comissão ou para função de confiança no âmbito do mesmo órgão público em que atuam. Não é o critério familiar confiável que é para estar na administração pública, não. O critério é outro. O critério é transparência, o critério é ter idoneidade e moralidade. Esse é o critério que tem que ser visto, não é familiar, não. A PEC tinha sido feita bem antes da indicação do filho do presidente. Então, que fique bem claro, não foi feita especificamente para o filho do presidente. Tenho nada contra o presidente nem contra os filhos dele. Pelo contrário, que seja feita o melhor para o nosso país e o melhor que seja feito como a população quer. Você colocar esposa a sua esposa no seu gabinete, colocar um filho seu no seu gabinete, aí eu acho que tem que ter uma lei do nepotismo. Mas não pode ter essa lei agora por oportunismo, ou seja, pela questão do filho do presidente, o deputado Eduardo Bolsonaro. Atualmente, não há previsão constitucional sobre a prática de favorecimento de familiares em cargos públicos. O que prevalece é uma interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal em 2008, de que o nepotismo é vedado nos 3 poderes, seja em órgão público da União, dos estados ou dos municípios. Não é atribuição do STF legislar, é atribuição dessa Casa e do Congresso e da Câmara. Então foi feito o quê? Justamente uma amplificação, abrir esse leque a atingir todos os cargos, dar fim, por total, a empregar qualquer tipo de familiar, cargo de confiança de primeiro escalão ou qualquer outro. Existem ainda algumas regras editadas pelo Poder Executivo. Recentemente, nesse atual governo, se criou uma regra no Executivo para mostrar quais eram os limites, né, das pessoas poderem ter empregos. No caso, assim, você está trabalhando no Ministério da Educação, por exemplo, você não pode ter um parente no próprio Ministério, mas você poderia ter um parente trabalhando numa autarquia vinculada ao Ministério. Não se configura nepotismo, cunhado não é nepotismo. Então, tudo isso aí é muito complicado de você definir uma regra, fazer uma legislação que vai amarrar essa situação para definir o comportamento do interessado em ter o emprego e daquele que vai contratá-lo. Na opinião do analista político, o Congresso é que deve definir as normas sobre o tema. Essa questão tem que ser resolvida pelos parlamentares, não tem a menor dúvida. E a discussão será muito intensa, né, porque definir de fato o que é o nepotismo, né, conceituar o nepotismo historicamente ou biologicamente, legalmente, institucionalmente, e criar uma lei, aprovar essa lei e implementá-la, cabe ao Congresso definir isso. Em maio de 2018, os caminhoneiros entraram em greve. Foram 10 dias de paralisação. As consequências econômicas e políticas são sentidas até hoje. Mas, um ano depois, a classe avalia que a greve teve pouco efeito e reclamam das diversas dificuldades enfrentadas no dia a dia. O caminhoneiro, ele é a vida difícil, não é fácil. É dormir na rua, chegar nos postos de gasolina, não tiver jeito de parar para dormir. Não são todos os postos de gasolina que tem área para guardar caminhão.
A vida do caminhoneiro, ela é uma vida, quando está na estrada, é solitária. A gente temos lembrança da família, temos lembrança de estar em casa, mas a gente temos que trabalhar. Os motoristas que viajam para longe, que para eles demoram mais voltar para casa. Tem uns que passam 20 dias, 40 dias, tem uns que passam 6 dias, tem uns que vai para longe. E aí já é mais um prazo maior para eles ficar no mundo, né? Eu transporto combustível, eu atendo os postos do Distrito Federal, do entorno, de Minas Gerais, de Goiás, Tocantins e Mato Grosso. Estamos sentindo o reflexo dessa greve, porque ela ocasionou o tabelamento obrigatório de fretes. E esse tabelamento ele tem aumentado significativamente os custos relacionados principalmente para o agronegócio com os insumos que são necessários para produzir. O tabelamento ele não é positivo nem para os setores da economia e tampouco para os transportadores, os autônomos mais ainda, e eles já estão percebendo isso. Para você ter uma ideia, desde que o tabelamento entrou em vigor, 20% dos transportes que eram destinados aos autônomos passaram para as empresas. Não estamos falando de tabela de frete, nós estamos falando de estabelecimento de piso mínimo de frete, que é custo, nada de lucro, que é o que os caminhoneiros estão pedindo para assegurar uma condição mínima para cobrir os custos deles da viagem, e aí sim eles também vão poder ter o direito de exercer o direito de livre mercado tão questionado aí pelos embarcadores. Nós temos a certeza que os transportadores de carga, principalmente os autônomos, eles não são remunerados da forma que deveriam. Mas não é uma questão de tabelamento de frete, mas outros problemas conjunturais, como a própria situação das rodovias, por exemplo. O maior fator, né, de preocupação do transportador é com a questão de segurança, que hoje nós não temos nenhuma. Os políticos têm que olhar para a classe dos caminhoneiros, porque os caminhoneiros hoje estão passando um pouco de dificuldade, porque os fretes estão muito pouco, pedágio muito caro, combustível muito caro. Então a gente precisamos que os governantes, a partir de agora, olhem para os caminhoneiros. A gente faz de coração o que a gente transporta, né? Para levar a mercadoria ao cliente, para o Brasil dar um pulo para frente, que nós estamos precisando de melhoria. E o Brasil tem que fazer o crescimento. E o crescimento faz através do caminhoneiro. A gente que transporta para o cliente, para a população.
Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.